Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Paty e hoje eu vou trazer para vocês uma análise sobre a obra Memórias de Sargento de Milícia, do Manuel de Antônio de Andrade, e eu espero que vocês gostem. Bom, como informações gerais da obra, a gente vai ter que o autor é o Manuel Antônio de Almeida e que ela foi publicada em 1852 pelo jornal Correio Mercantil, que era onde ele trabalhava. Ele publicou ela através de pequenos capítulos que ele publicava de acordo com a publicação do jornal. O movimento que ela pertence é o romantismo no Brasil e o foco narrativo da obra é em terceira pessoa, com um narrador observador. A obra ela é dividida em duas grandes partes. A primeira parte tem 23 capítulos e a segunda parte tem 25 capítulos. O interessante é que os capítulos eles são independentes e bem curtinhos, eles duram mais ou menos uma página e meia. E isso é bem interessante porque o foco ele muda rapidamente e para alguém que não gosta de se prender muito, isso é bem legal no livro. O espaço, o tempo e a linguagem são coisas bem interessantes do livro que eu particularmente gostei bastante. A história ela se passa no Rio de Janeiro e o contexto é da chegada da família real aqui no Brasil, aproximadamente ali no século XIX, e o tempo ele é contado de forma cronológica, isso porque ele vai contando os fatos de acordo com o que eles ocorrem. A escrita utilizada ela é uma escrita do português coloquial de época, então vão ter algumas palavras e expressões que são um pouco mais complicadas de entender e que a gente não está habituado a praticar e a usar mesmo, mas que no contexto da história, no contexto do trecho, você consegue entender facilmente e consegue seguir a leitura sem que aquilo seja um empecilho para você conseguir compreender o que está querendo dizer. Um resumo basiquinho da obra é que ela começa com Leonardo Pataca e Maria das Hortaliças, que são um casal, que eles vêm inclusive num navio, e eles se conhecem e quando eles chegam aqui eles têm um filho, que é o Leonardinho. Eles ficam um pouco tempo juntos e logo depois vem a traição. Maria das Hortaliças trai Leonardo Pataca e foge. E aí ele perde o amor pelo filho, ele fica extremamente triste e acaba dando o menino para a responsabilidade do padrinho e da madrinha. Então ele some e deixa o menino para o padrinho e para a madrinha criar. Desde pequeno, o livro retrata com bastante minuciosidade isso. Ele era um menino travesso, bagunceiro, inquieto, aquela criança terrível. E o padrinho desde sempre quis que ele seguisse para a carreira de doutor ou que fosse um padre. E queria muito que ele fosse um padre, tanto que ele colocou ele para ser coroinha na igreja da Sé do Rio de Janeiro. Os vizinhos achavam ele louco pelo perfil do menino, porque o menino era terrível, e isso acabava deixando ele um pouco chateado, mas ele nunca desistiu desse desejo de ver o afilhado virar padre. Nesse meio tempo ele vai crescendo e ele acaba se apaixonando por Luizinha, que era uma garota lá que morava próximo dele. Acaba se distanciando dela com o passar do livro. E aí ocorre outro fato importante, que é a morte do padrinho. Quando o padrinho morre, ele se vê totalmente desamparado, fica muito triste e acaba tendo que voltar a morar com o pai. Quando ele volta a morar com o pai, sua relação com ele é um pouco delicada. E por conta de brigas com a madrasta, ele sai da casa do pai. Saindo da casa, ele acaba indo morar na casa de uma moça que ele conheceu na rua, que chama Vidinha, e acaba se relacionando com ela depois. E com o decorrer da história, ele acaba sendo preso, só que essa prisão ela não é maléfica para ele, ela acaba sendo positiva, uma vez que ele vai virar um sargento. E quando ele sai da prisão, já um sargento, ele já não volta mais para os braços de Vidinha. Uma vez que a Luizinha, que era o seu primeiro amor, havia ficado viúva, quando ele sai, ele volta para os braços dela, que era o primeiro amor da vida dele. Então é aí que termina o livro, com eles dois juntos. E chegamos aqui ao objetivo principal dessa videoaula, que é fazer uma análise da figura do Leonardo, que é o principal personagem aí da obra. Como característica dele ao decorrer do livro, a gente pode perceber que ele é caracterizado, né, como um garoto muito travesso, e quando ele vai ficando jovem, ele começa a ser caracterizado como vadio, preguiçoso, mulherengo. Isso porque ele não gostava de trabalhar, não gostava de estudar. No livro ele conta sobre esses amores que ele teve com Luizinha, que ele teve com Vidinha.
E era malandro, era sagaz, tinha toda essa questão de querer tirar vantagem das coisas, vingativo, astuto e outras características que vão aparecendo no livro, mas toda essa questão desse estereótipo mesmo que a gente tem e que daqui a pouco a gente já vai falar um pouco sobre ele. Contextualizando um pouco a figura do anti-herói, a gente precisa lembrar a figura do anti-herói, ele é aquele que é desprovido dos valores do herói, ou seja, ele não chega a ser o vilão, mas ele não faz algo em prol de um grupo, ele faz algo em prol do que ele quer. Então, se o desejo dele é algo, ele não vai se importar se aquilo é politicamente correto ou politicamente incorreto. Ele vai fazer porque ele quer, porque ele é egoísta, porque ele é egocêntrico. Essas são mais ou menos as características que vão definir o que é um anti-herói. E o Leonardinho, ele se encaixa muito nisso, ele não pensa muito no coletivo, ele acaba fazendo as coisas de acordo com o que ele quer, de acordo com o que ele julga importante. E aí nós vamos ter essa imagem aqui que é super interessante, que o Leonardinho, ele fica em equilíbrio entre um universo de ordem e um de desordem. E é isso que eu falei. Ele não é um herói porque ele não faz as coisas corretamente, ele não é perfeito, mas ele também não é totalmente errado e perdido. Então ele fica nesse meio termo, por isso é um anti-herói. Não é um herói e não é um vilão. Ele fica nesse equilíbrio entre fazer o errado e fazer o certo. Alguns autores, como Fernando Bossi, vão caracterizá-lo como um pícaro. E essa figura do pícaro, ela traz exatamente isso, essa questão da sagacidade, da malandragem e etc. E, no fim da obra, quem lê Macunaíma ou conhece a história, com certeza faz alguma ponte com o perfil desses dois personagens, que são dois heróis muito famosos da literatura brasileira. E o que é interessante é essa construção que a gente tem infelizmente, desse estereótipo brasileiro. Então, os dois são anti-heróis, a gente consegue perceber isso na leitura e fazer essas relações com as características que mais os definem. Bom, eu deixo aqui para vocês a dica de leitura. Memórias do Sargento de Milícias é um livro super interessante, curtinho. E, assim, a estrutura dele é bacana, é um livro engraçado e ele realmente prende o leitor a saber e a ficar, assim, realmente envolvido com o que acontece na vida desse garoto, que é o Leonardinho. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.